vida. Vibe Mundial FM. Vibe Mundial e a hora certa. 7 horas. Começa agora na Vibe Mundial, programa Em Busca de Mim, ajudando você a despertar a sua consciência para viver uma vida próspera, alegre e mais equilibrada. Em Busca de Mim, com a astróloga e terapeuta integrativa Carla Meneguin. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. Olá, 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 boa noite a todos vocês, ouvintes da Rádio Vibe Mundial. Para quem não me conhece, eu sou a Carla Meneguin, eu sou astróloga e terapeuta integrativa e a minha função, a minha missão aqui na rádio, minha missão como ser espiritual é trazer um pouquinho de autoconhecimento, falar um pouquinho mais de você para você mesmo. Meu programa não é às segundas-feiras, às 19 horas, hoje é um programa extra que eu quis aqui trazer, né, um pouquinho mais do meu trabalho neste horário, mas eu estou todas as quartas-feiras, ao 12:30, ao vivo, com o programa Em Busca de Mim, trazendo um pouquinho mais do céu do momento, porque os astros ali estão fazendo seus movimentos, estão andando ali nos movimentos ali naturais deles, né, nos seus arquétipos, e está trazendo uma consciência. Então, eu trago o que está acontecendo um pouquinho do céu e também falo um pouquinho mais sobre como buscar esse autoconhecimento. Então, para quem não me conhece, eu sou astróloga e terapeuta Carla Meneguin e será um prazer aí falar um pouquinho mais de você, para você mesmo. Estou hoje, um programa extra, né, pessoal? Para quem me segue aí nas redes sociais, as minhas redes é @astróloga Carla Meneguin. Na rede, tanto TikTok, Instagram, YouTube, e eu estou num programa extra, então eu vou aproveitar que não é o meu horário, né, ao meio-dia, para falar um pouquinho o que é a ferramenta astrologia. Antes de mais nada, que delícia poder estar aqui na segunda-feira. Sabia que cada dia da semana é regido por um planeta, né, ou por uma estrela, ou pelo satélite? No caso, a segunda-feira é o dia da Lua, né? Então, olha que delícia, quando a gente fala do astro Lua, né, deste satélite natural aqui que nós temos, que é a Lua, a gente fala o quê? De emoções, de sentimentos. Quando a gente fala de Lua, a gente sempre vai acessar o quê? As memórias, né? Então, segunda-feira é um dia que a gente tem que ter cautela, né? Porque senão as emoções sempre vão à flor da pele. E por isso que, né, de segunda-feira, geralmente é aquele dia que a gente já vem cansadinho ali do final de semana, aonde a gente vai começar uma nova semana, muitas vezes repetir novos ciclos, novos padrões. Então, a Lua, ela traz essa consciência. A Lua sempre vai falar das nossas emoções e vai também falar o quê? Das nossas memórias, porque vem a memória junto com a emoção, que vira a sensação e traz ali um pensamento, um sentimento. É assim que funciona o quê? A nossa mente, né? Nós temos 3 mentes ali atuando no nosso cérebro, né? Temos a mente reptiliana, a mente límbica e também temos o córtex pré-frontal, que é a racional, a mente racional. É onde nós racionalizamos ali as nossas emoções, as situações das nossas vidas. Mas quando a gente está na mente límbica, lá fala totalmente de o quê? Vem uma memória, vem uma sensação e uma emoção. Então, o corpo está sentindo através daquela memória, né? Por isso que a gente está sempre repetindo alguns padrões, algumas emoções, repetindo alguns desafios na nossa vida. A gente entra num desafio ou entra numa situação, daqui a pouquinho a gente entra novamente numa situação muito parecida, né? Mas antes de mais nada, gente, nós estamos numa lua minguante. Olha que delícia, a lua minguante. Nós temos 4 principais fases lunares, tá? Que acontece todos os meses, tá? Lua nova, início de ciclo. Aí ela vai crescendo, né? Você pode ver que na lua nova não temos luar, né? Por quê? Porque a lua está numa posição
que ela não recebe ali a luz solar. Então, a gente não tem lua. É as noites mais escuras que nós temos 2, 3 dias antes da lua nova, a própria lua nova e o primeiro dia de lua nova. Depois a gente começa a ver um sorrisinho aparecendo no céu, que ela começa a crescer. Porém, a lua crescente, ela traz ali depois de 7, 8 dias de evolução dessa lua. Então, temos a lua crescente, que é onde a gente alimenta o que a gente plantou na lua nova. Porque o que é a lua nova não aparecer no céu? Qual é a analogia que a gente pode fazer com isso? É a mesma coisa que eu pegar uma sementinha, plantar na terrinha, cobrir, colocar a aguinha ali e esperar que ela dê o fruto. Então, assim, eu fiz o meu processo. Eu acreditei em algo, eu coloquei ali uma esperança. Porém, ela vai crescer, ela vai acontecer depois, conforme eu for cuidando do que eu plantei ali. Então, não é naquele momento, plantei e já colhi. Não, né? Antes fosse as coisas assim, né? Por outro lado, talvez se a gente fosse tudo muito rápido, a gente ia ter maiores consequências de algumas atitudes que às vezes a gente sabe que está aqui muito no processo da mente, né? Da imaginação. Mas aí a gente chega na lua crescente, que é onde a gente tem aquela meia lua no céu, que é onde a gente fica com mais energia, a gente já começa a enxergar os primeiros brotinhos acontecendo. Aí a lua vai crescendo, vai ganhando forma, até que ela fique linda, maravilhosa, que é a famosa lua cheia. Lua cheia é o momento onde a lua recebe toda a claridade do sol, então ela fica todinha à vista. E a lua, por ela estar na camada eletromagnética da Terra, ela faz o quê? A atração de todos os líquidos do planeta Terra, né? Então, ela é muito magnética. Então, o que a gente precisa entender? O nosso corpo físico, ele tem em média 70% de líquidos, de água. Então, imagina se ela faz isso com as marés, com os oceanos, imagina o que ela vai fazer com os líquidos do nosso corpício. Todos os líquidos sobem para o topo, por isso que dizem que na lua cheia é muito comum as mamães que estão ali prontas já nos seus partos entrar em trabalhos de partos. Na lua nova também acontece, tá? Por isso que na lua cheia às vezes acontece mais desequilíbrio, os ânimos estão sempre muito à flor da pele. Lua cheia é momento de receber as informações do nosso eu superior, da nossa intuição, receber o que o universo quer trazer para a gente. Aí depois a lua começa a minguar, ela começa a sumir, ela vai diminuindo e entramos na lua minguante, porque ela está minguando, ela está sendo espremidinha, tá? Então fica mais ou menos 7 dias na lua nova, 7, 8 dias na lua crescente, 7, 8 dias na lua cheia e 7, 8 dias nessa lua minguante até que ela desaparece totalmente no céu. Quando ela está crescendo, ela está com um sorrisinho, quando ela está minguante, ela está com um Czinho contrário, a boquinha tá para baixo. Então, ela vai minguando, espremendo, que é onde a gente precisa entender o que a gente plantou, o que realmente foi, se deu fruto, se realmente era aquilo, primeiramente teve foco, objetivo, segundo, teve o acreditar, a esperança, é o que eu quero, e terceiro, teve a consistência ali de cada dia acreditar no que você plantou, tá? Então, só que nós temos este ciclo, olha que coisa mais linda, nós temos esse ciclo todos os meses, nós temos uma lua nova, todos os meses uma lua crescente, uma lua cheia, uma lua minguante, e cada lua num signo diferente, ele vai andando. Num dia está no Áries, vai ter agora a lua nova em Touro, que vai ser sabadão, dia 16 de maio, às 17h01 praticamente, nós vamos ter uma lua nova aos 25 graus do signo de Touro. Então, é uma lua de materialização, de trazer de trazer ali consciência, de trazer o quê? Esse olhar na consistência, no pertencimento, na ação, no dia a dia, tá? E olha só, o Sol vai estar 25 graus, a Lua 25 graus, que Lua Nova sempre, eles estão no mesmo grau. Nós vamos estar com Mercúrio a 28 graus também do signo de Touro. Nós estamos ali com uma energia muito forte de o quê? De materialização. Tá? Então, é uma lua muito poderosa, é uma lua o sol veio trazendo ali a consciência, agora a lua vai materializar, ela vai trazer o seu desejo, ela vai trazer a tua emoção, mais do que nunca, ela vai precisar da força dos teus pensamentos, tá? Então, bora, que o céu, ele está nesse finalzinho de lua minguante. Deixa eu só trazer uma informação muito importante, tá, pessoal?
O planeta Mercúrio, pela astrologia, ele é responsável pelas nossas trocas, comunicação, né? Ele faz essa interação uns com os outros, tá? Entre outras coisas que ele também representa. Ele está, essa semana, num processo a gente fala de Mercúrio combusto, ele está se aproximando, ele vai mergulhar na essência do Sol. O que é mergulhar na essência do Sol? Tocar o Sol literalmente no mesmo grau. Só que antes que isso aconteça, ele está se aproximando, então ele está pegando aquela fase que ele está entrando no Sol. Então, a gente traz na astrologia um processo de combustão. Eu me queimo. Então, toma cuidado, hein, pessoal? Pessoal que me segue aí pelas redes sociais, essa semana, cuidado, cautela na comunicação, nas reações, tá? Porque o que a gente precisa entender? Mercúrio, ele vai tocar ali o Sol, mas Mercúrio em Touro, ele é mais lento, tá? Ele tem uma mente mais concreta, ele fica mais rígido, mais teimoso. Então, vamos com cautela, vamos ter um pouquinho mais de paciência, não vamos reagir por impulso, porque senão vão ser dois bicudos ali se bicando e não vai ser legal. Porém, na quinta-feira, aí sim ele mergulha, aí a gente traz um movimento do Casim, ele entrou na alma, na consciência total do Sol. Ali, a gente vai entender algumas situações de toda essa alunação que nós tivemos, tá? Da lua nova, no signo de Áries, pedindo uma ação, um movimento, se arriscar, se jogar, tá? Entramos ali numa lua cheia poderosíssima. Foi dia 1º de maio, uma lua cheia em Escorpião. Gente, toda vez que a gente fala do signo de Escorpião, nós vamos falar de uma dor. A gente vai falar de algo que está lá no submundo, lá no inconsciente, está gritando para ser visto. Só que a gente só enxerga isso projetando no outro, né? Então, o que a gente precisa entender? Essa lua cheia que nós tivemos no dia 1º de maio, feriadão, hein? Feriado aí mundial ali do trabalhador, a gente também acessou muitas dores, muitas zonas de conforto, muitos lugares que a gente sabe que a gente precisa mudar e não estamos mudando, né? Para que nós possamos mudar uma situação, nós primeiro precisamos mudar os nossos pensamentos. Mas para mudar os nossos pensamentos, a gente precisa ter coragem suficiente para entender quem nós somos, olhar para trás, entender qual foi o cenário que eu vivi na fase da criança, tá? Para daí sim eu conseguir montar uma estratégia, fazer um movimento, mudar meus pensamentos que viram ações, ações viram hábitos, hábitos se torna o nosso caráter e o caráter ele molda o nosso destino. Então, olha como é importante, tá? Então, o que a gente precisa entender? Nós temos aí os movimentos dos astros acontecendo. Os astros inclinam, mas não obrigam, tá? Então, cabe a nós captar essa informação e fazer diferente. Bom, o céu, ele tá maravilhoso, tá? Ele tá no encerramento de ciclo. Tivemos agora, sábado passado, uma lua minguante em Aquário. Aquário, ele pede liberdade. Ele pede para que nós tiramos o vínculo que nos prende às situações e possamos ter mais liberdade de agirmos como seres espirituais, vivendo uma experiência humana, terrena, tá? Eu vou aqui trazer uma perguntinha para você, tá? Quantas vezes você já se pegou vivendo uma mesma situação? Seja ela uma dorzinha, seja ela repetindo uma ação, um comportamento, repetindo um padrão. Mesmo querendo fazer diferente. Ai, não, agora eu sempre tenho uma dor aqui no pescoço. Ai, agora a dor tá na coluna. Ai, agora a dor tá... mas tá sempre com dor, né? Muda-se a posição, o local, mas não mudou-se o que de fato é uma dor, uma incomodação. Ou você, dentro de uma situação, você não consegue calar, você não consegue parar, respirar. Sabe que a respiração é a base de tudo. Quando a gente está num processo de briga, de reação, a gente está o quê? A gente para de soltar a respiração, a gente começa a aspirar o ar, e aí a gente começa, o organismo começa a liberar cada vez mais cortisol, mais adrenalina, e aí a gente vai ficando mais ansiosos, e aí entra numa situação muito triste, muito delicada, muito de reação, tá? Aí, por causa do medo,
que foi instalado porque está vindo um perigo, eu fiquei com medo, aí meu corpo começa a trazer cada vez mais adrenalina, o hormônio vai sendo injetando no nosso sangue a adrenalina ali, essas características para nos proteger, e aí a gente começa a entrar num processo de reação. Isso é péssimo, isso é mente reativa, nós estamos completamente refém das emoções, isso é péssimo, não deveríamos estar nesta condição. Tá aí todos nós, gente, porque a gente precisa muito orar e vigiar a todo momento os nossos pensamentos. Jesus já traz essa consciência pra gente, né? Então, quantas vezes você já se pegou com as mesmas dores, com os mesmos padrões, com os mesmos, as reações? Você não percebeu que existe algo que está se repetindo? Né? Sim, é um fato, tá? Isso por quê? Isso não tá, isso é inerente à sua vontade de querer mudar. Isso é um processo automatizado na mente. Ela já está acostumada com esse padrão, porque quando a gente vive todos os dias os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos, você sabia, uma informação aqui para o pessoal, você sabia que a nossa mente é capaz de pensar de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Gente, eu acho que a mulher ela tem a capacidade de pensar um pouquinho mais, inclusive, né? Diga-se por passagem. 60 a 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. E outro dado aqui para você, tá? Você sabia que 90% destes pensamentos são do dia passado? Gente do céu, olha só, né? A necessidade. Oiê, tudo bom, Su? De orar e vigiar. Quando Jesus trazia ali o conceito ali nos testemunhos, né, na Bíblia, ali nos Testamento, o que ele trazia? Orai e vigiai. Orai e vigiai os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas reações, né? E, infelizmente, no decorrer da jornada nossa, foi tirada a oportunidade do autoconhecimento, porque tudo que nos traz autoconhecimento me dá um poder de escolha, um poder de fazer diferente. E quando eu posso fazer diferente, eu começo a criar um novo padrão, um novo hábito. Gente, pensamentos geram sentimentos. Sentimentos geram ações, vêm as sensações. Olha os hormônios sendo ativados, tá? Ações viram hábitos. E hábitos constrói o caráter. E caráter define o nosso destino. Então, se os pensamentos são tão poderosos e a primeira base de um tripé para uma vida mais saudável é: você não é os seus pensamentos, mas os seus pensamentos definem as tuas ações. Mais do que nunca, estamos entrando a partir de domingo com Mercúrio, o signo que fala, o planeta que fala da nossa comunicação, dos nossos pensamentos, no arquétipo de Gêmeos, que é a própria comunicação, é o próprio aprendizado. Estamos com Urano, gente. Urano entrou. Urano é um planeta geracional. O Mercúrio vai ficar ali 20 dias, 22 dias, tá? O Urano vai ficar de 7 a 8 anos no signo de Gêmeos. E quando a gente fala do signo de Gêmeos, a gente fala de trocas, de informação, de aprender, de passar, de fazer, trocar conhecimento, de aprender cada vez mais, de trabalhar, né? O nosso cérebro, trazer mais informação. Nossa, o nosso cérebro, quando a gente aprende alguma coisa nova, tem que ver o que acontece dentro do nosso cérebro. Ele cria novos caminhos, ele traz ali a neuroplasticidade, ele amplia um lugarzinho ali no cérebro, aonde ele vai crescendo, ele vai ativando ali, a gente vai cada vez mais estimulando esse cérebro para que ele não trave. Olha as doenças aí que são decorrentes a um cérebro que não funciona, a um cérebro que está parado, que está no seu processo de automatização. É muito triste. Só que em pleno século XXI,
a gente precisa tomar uma decisão. A gente já tem muito conhecimento, a gente já tem muita referência, a gente tem um celular, uma internet que nos traz tudo o que precisamos para poder fazer diferente, para fazer as nossas consultas. Hoje as coisas nós temos numa velocidade muito rápida. Então não cabe mais a nós ficar refém das nossas emoções. Vai ficar quem quer, quem não quer sair da zona de conforto. Eu não estou dizendo que é fácil fazer um movimento, tá? Mas se você quiser continuar repetindo as mesmas situações, os mesmos padrões, sentindo as mesmas dores, aí vai ser uma questão de escolha, mas não reclame, tá? Porque você é espelho, nós não podemos mudar ninguém. Mas lembra, olha a responsabilidade que nós temos, nós somos espelhos de outras pessoas, de crianças, de situações. Então, cabe a você ter maturidade o suficiente para começar a fazer diferente. Então, o que a gente precisa entender? A astrologia, ela é uma ferramenta, gente, de autoconhecimento. Olha que coisa mais linda. Não é uma ferramenta só de previsão. Sim, ela vai trazer trânsitos, ela vai trazer momentos, ela vai ditar algumas situações ali. Vai caber ao seu estado de consciência viver ou não o que está sendo praticado aqui, tá? O que está sendo trazido aqui. Mas isso daqui é o estado de consciência. Esse círculo aqui da mandala representa o nosso espírito, né? Essa cruz que nós temos 4 casas bases, é a cruz que representa a nossa matéria, a nossa alma, tá? Então, o que a gente precisa entender? A astrologia, ela vai trazer para você quem é você. A astrologia vai falar para você quais são os seus desafios, como você enxergou o ambiente que você cresceu na fase da infância, porque nós somos a continuação dos nossos pais, das pessoas que nos criaram, do ambiente em que fomos inseridos. Existe uma passagem ali na Bíblia que fala também, né, Nessu, que é o quê? Deixar vir a minhas criancinhas. Eu falei isso, né, Su? Você acha que eu posso? Mamãe, ainda bem que você me conhece, é TT, é Tereza. Deixar vir a minhas criancinhas, porque é dela o reino dos céus. Por que ele fala deixar vir a minhas criancinhas? Porque desde quando a gente nasce até os nossos 14 anos e meio, 15 anos, nós estamos sobre a ressonância dos nossos papais. Nós estamos vulneráveis ao ambiente que fomos inseridos porque a gente não podia mudar, nós não tínhamos autonomia. A gente só tinha que viver aquela situação. Então, quando ele fala dessa criança, é aquele cenário, é aquela situação que você viveu na primeira fase da criança, que vai até os 6, 7 aninhos, dos 7 aos 14 aninhos, que é aquela fase que a gente está se descobrindo, explorando, buscando a nossa liderança. Essas 2 fases que nós temos, que primeiro fala da nutrição, depois fala da disposição de ir para o mundo, da conquista, é aonde nós vamos repetir esse padrão no decorrer da nossa vida. Enquanto você não tiver coragem suficiente para olhar para esse cenário e entender o que estava acontecendo, como você viu as coisas, como você sentiu, porque não diz respeito ao outro. Se eu não me engano, Sêneca fala que tem uma passagem que ele fala que não é como acontecem as coisas no mundo que mudam o homem, e sim a forma que ele olha essas situações que mudam o homem. Então, não é o que está acontecendo, é como eu encaro o que está acontecendo diante a uma situação. A situação, ela vai acontecer. Isso é inerente ao que a gente quer ou não quer. Tá? A gente só tem diz respeito ao que as nossas emoções, ao meu comportamento, ao outro, ao que o outro faz. A gente não tem este acesso, a gente não pode mudar. Então, só de acordo com o meu olhar para essa situação, que eu vou trazer uma consciência. E se o seu olhar for um olhar ruim, pessimista, um olhar desafiador, sempre você vai estar num processo com a sua mente reativa, né, de ação e reação. Então, pessoal, pleno século XXI, hoje, dia 11 de maio de 2026,
Não temos mais desculpa para falar que não queremos mudar as nossas vidas. Mas antes de mudar a sua vida, você precisa olhar para você, entender quem você é, e essa ferramenta te traz totalmente seus dons, seus talentos, vai trazer as tuas sombras, vai trazer os teus desafios, para daí sim você começar a trabalhar os seus pensamentos. Porque os pensamentos, se você pensar em alguma coisa, você vai até imaginar aquela coisa, você vai ver que eles estão fora de você e não dentro de você. Só que a partir do momento que você olha para uma situação, pensa em algo e todos os dias repete, lembra que eu falei que 90% dos nossos pensamentos são repetidos do dia passado? E aí você vai alimentando, você vai sustentando aquele pensamento que vai virar uma ação, que vai virar um sentimento, vai virar uma ação, e aí vai se tornar um hábito, aí vai ficar mais difícil de você fazer qualquer mudança. Ai, pessoal, de quarta-feira também é sempre muito rápido, o programa só tem esses 25 minutinhos, mas foi um prazer poder estar aqui nesta segunda-feira, às 19 horas, falando um pouquinho mais do meu trabalho. Eu estou nas redes sociais como @astróloga Carla Meneguin, lá tem meu WhatsApp, lá tem meus contatos. Quem quiser, vem buscar um pouquinho de autoconhecimento, que vai ser um prazer te direcionar para esse século XXI. Vem, um beijo no coração e gratidão. Você acabou de